Olá, Hello! tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Tava falando, gente, hoje a live é como personal por aplicativo, mas ele é de verdade. Nós nunca nos falamos, né? Só por Fora, WhatsApp. fora do WhatsApp, ou fora do aplicativo, ou fora até mesmo do contexto ali do treinamento, né? Em termos de É correções, verdade. de direcionamento, É chega a verdade. ser estranho, né? Prazer, Douglas, eu sou Kátia. E deu super certo, né? A gente conseguimos melhorar muita coisa, mesmo apesar da distância. Tem sido muito interessante, né? Os resultados alcançados aí, conquistados. É o que eu estava falando, assim, eu não sou muito adepta a treinar, eu não gosto de treinar. Mas quando Normal. você começa a treinar, normal, né? Ninguém gosta. Normal, Não, tem muita difícil. gente que gosta, mas quando você começa a treinar, que você em pouco tempo vê resultado e treinando sozinho, sozinho assim, é você e você, Claro, né? claro. Claro que você tem me dá todo o acompanhamento, mas eu tenho que fazer, falar, eu vou fazer, eu vou fazer. Sim, sim. Nossa, é incrível quando você começa a ver o resultado. É porque muitas vezes a pessoa, ou ela não acredita no potencial efeito do exercício, né? Isso feito em casa, porque acha que, não tenho recurso, então não vou conseguir ter o mesmo resultado de uma pessoa que vai para a academia, né? Para determinadas situações, óbvio que a academia ela vai fazer diferença em termos de recurso, mas na maioria das vezes, quem vai fazer a diferença mesmo é o indivíduo que está executando, né? Se ele conseguir absorver a instrução que for passada, ele vai conseguir potencializar muito os resultados dentro dos objetivos que são almejados ali, né? Então, eu entendo que hoje são alguns fatores primordiais para as pessoas desistirem ou não conquistarem. Uma é não acreditarem nelas mesmas, e outra é entrar aqui no Instagram, nas redes sociais, e ver que objetivos ou que resultados foram alcançados com maneiras muito difíceis, e a gente vê que não é isso na prática. Dá para ser muito simples, né? Os nossos treinos são simples, né? Que a Sim. gente tem feito. Então, acho que tem que ter uma sensibilidade do treinador com o cliente e do cliente em acreditar, né, nele mesmo. Com certeza. Mariana, Alex, Rodolfo, tudo bom? Uma coisa que é assim, eu estou fazendo uma sessão de live imagem, estilo e estima. Não Aham, tem como você falar em estima sem falar do seu corpo e não tem como exato. falar do seu corpo sem falar de treino. É muito fácil a gente olhar um corpo. Eu acho que você deve receber muito isso, foi enviar Uhum, foto. Professor, dá para ficar assim? exato, Eu exato. tenho 50 anos, eu tenho quase 50 anos, eu tenho uma dificuldade, eu sei que muita coisa é mais difícil, mas eu passei a acreditar que se você tem uma boa alimentação, um bom acompanhamento e a sua força de vontade, não, eu vou Claro, fazer, claro. a coisa realmente acontece, independente da idade. Claro que tem algumas coisas que vão ficar diferentes, né? Eu não vou ficar com uma barriga de uma menina de 20 anos. Mas dá para ficar muito bacana com 50, com 60. Claro, claro. Na verdade, esse processo de evolução e de mudança, ele tem os seus prós e contras nos 50, prós e contras nos 20 anos, né? Hoje eu afirmo para você que as melhores clientes são as mais velhas, em termos de idade. Por quê? Com a vida, né, o passar do tempo, são mães, conseguiram entender a dinâmica de uma administração na questão alimentar, né? Como ajustar isso ao longo da semana, como ter a vida social no final de semana, nas festinhas ou o que quer que seja, e como direcionar a rotina para os exercícios de maneira mais eficiente do que a menina de 20 anos, que o corpo dela responde rapidamente, porém ela não tem ainda essa experiência. Então, tem muito mais balada, é uma outra fase, é aquela fase que está estudando, também está namorando, está saindo, tem o carnaval. Então, assim, em termos de saúde, hoje a minha carteira de clientes, as que estão melhores em termos físicos e de saúde são as mais velhas. São as mais velhas. Isso disparadamente. Disparadamente, eu digo até para você no quesito estético. No quesito estético. Uhum. E assim, a Então, gente pode testar. Por exemplo, janeiro foi quando a gente começou. Eu estava sim. muito focada na alimentação e eu vi muito rápido um resultado. Eu vi um abdômen aparecendo. Eu falei, nossa,
Eu até estranhei, porque eu Uhum. já treinei muito, muito tempo e nunca tive um resultado tão rápido. Entrou a pandemia, a gente está em casa, a gente também tem que relaxar um pouco, não adianta a gente se cobrar muito. Comecei a comer um pouco mais ou coisas que não deveria comer. Mesmo com o mesmo treino, é incrível como muda. A tua alimentação, ela é a base de tudo. Quer ficar definido, quer ficar com um corpo legal? A Com alimentação certeza. é a base. É só você fazer um teste. Malha um mês fazendo uma boa alimentação e malha um mês comendo porcarias ou o que você quiser. É Sim, sim, sim. nítida a diferença, É, né? é a agilidade do nosso organismo para atingir um resultado. Obviamente que o fator determinante, tem professores que não gostam de dizer isso, mas quando o profissional da nutrição fala é 70% alimentação e 30% apenas do treino. Eu acho que assim, na minha experiência, se você pensar em emagrecimento, se a pessoa não for para a academia e conseguir fazer uma alimentação, um balanço calórico negativo, que a gente chama que é comer menos do que ela gasta, né, ingerir menos calorias do que ela gasta, ela tem muito mais sucesso do que uma pessoa que erra constantemente, 1, 2, 3 refeições no dia e vai para a academia 5, 6 vezes na semana. Então, nessa situação específica, a alimentação ela tem um papel de 70% e até mais no resultado final, para emagrecimento. Quando a gente fala de hipertrofia, aí muda um pouquinho o contexto. Por quê? Aí a balança já é 50-50, porque você tem que se alimentar bem, porém o estímulo tem que ser eficiente. Não adianta você comer bem, ir para a academia e só ficar com o elastiquinho, que é aquilo que a gente vem conversando. Olha, tem que intensificar o treino, tem que colocar sobrecarga, tem que fazer força, tem que se desgastar para construir músculo. Então aí nesse caso a balança ela fica 50-50. Agora se é para emagrecer, se você ficar deitada no sofá e comer menos do que você gasta, vai acontecer com mais sucesso do que aquele que está todo dia suando lá na academia, que é o que eu vejo, né, na minha rotina diariamente com as meninas. Todo mundo se matando, mas a conta não fecha. A É conta não verdade. fecha. A Então não Mariana dá. tá rindo, a Tamires está rindo, porque elas não comem direito. Eu até sei. Mariana falou que treina melhor, mas a alimentação Uhum. tá ruim. É como um carro. Se você coloca um combustível ruim, o Exato, desempenho dele não vai ser bom, não é? exato. Colocou um combustível bom, o desempenho vai ser bom. Nutricionista online, depois indica aí, por favor. Temos personal. E É, me diz uma coisa, já que a gente está agora está super na moda jejum. Eu mesmo já testei, super me adaptei, mas eu sou uma pessoa que eu como pouco, eu sim, passo sim. muito tempo sem comer. Eu acho que para fazer jejum ou qualquer tipo de dieta, nutricionista Uhum. é muito importante para te entender, né? Agora, e treinar em jejum? É Sim. aprovado? Depende da pessoa? Olha, o jejum intermitente eu já testei comigo, eu já fiz o jejum de 12, de 16 horas. Ele é muito eficiente para o emagrecimento se você souber conduzir o treino, né? Porque como você está numa baixa, você está muito tempo sem comer, então você está com pouco nutriente e a ideia é usar como recurso energético a gordura e o glicogênio estocado no músculo. Ponto. O treino ele não pode ser um treino muito forte. Por quê? A gente quer usar como substrato a gordura, mas a gente não quer exagerar a ponto de depletar a musculatura. A gente não quer perder músculo, né? Em Uhum. nenhuma hipótese. A única hipótese que a gente perde músculo e não mensura isso é quando a pessoa está muito fora do peso. Então, aquela pessoa que precisa perder 20 quilos, 30 quilos, e aí, obviamente, que tem que ter algum recurso farmacológico, um endócrino dando um auxílio. Nessa situação, você não pensa em músculo, você pensa em número de balança. Então, fala, vamos descer esse peso, o que quer que seja, tem que perder. Para quem é magro, o jejum ele tem uma funcionalidade boa. É fácil ficar sem comer, é mais fácil que se você tiver que comer de 3 em 3 horas, é mais prático, né? Porque você pensa ali, vou fazer a última refeição 6 horas, né, da tarde ali, e vou ficar até o outro dia 10 da manhã. A pessoa acorda às 8, 9, foi fácil, ela ficou um longo Perfeito. período. E aí, quando ela alinha isso com um exercício de baixa intensidade, tem uma eficiência muito boa. É realmente eficiente. Só que para casos e casos, né? Uhum. Então, assim, quero emagrecer, quero melhorar minha condição de definição, é legal. Eu acho que também vale uma estratégia até para quem está querendo ganhar, em algum momento dar um choque no organismo. Agora, quando você fala em ganhar,
cai naquela. O treino tem que ser forte. Ninguém vai ganhar músculo treinando baixo. Baixo que eu digo, óbvio, você vai treinar no seu limite, se é pouca carga, mas no seu limite. Se você está embaixo, está comendo pouco, não tem como você trabalhar no teu limite. Não adianta você achar que você está no seu limite, porque se você estiver nutrido, vai ser diferente. Então, assim, jejum intermitente é muito legal, é uma estratégia super válida desde que você esteja tendo acompanhamento do nutricionista, né? E para quem não gosta de passar muito tempo na academia ou de fazer exercício muito forte, que é o caso da maioria, funciona. Né? Por que teve uma aderência muito forte pelas mulheres do jejum? Porque a maioria das mulheres, e eu não digo nem só as mulheres, mas os homens também, não dão o seu 100% na academia. Isso é fato. Então, você conversa com muita gente, eu vejo no dia a dia, a pessoa fala, eu treino muito pesado. Não, você está mal condicionado, você não treina muito pesado. É diferente. Então, para essa pessoa que acha que está treinando muito forte, o jejum funciona. Porque, na verdade, ela não está muito forte, ela está abaixo e está ali naquela zona boa, e aí deu uma aderência boa, mesmo que ela não saiba disso, né? Diferente se chegar uma mulher que, poxa, eu pego lá 300 quilos no leg press e vou treinar em jejum. Não vai dar certo. Tem grande chance de dar erro. Então, assim, funciona, mas são casos e casos e tem que ser analisado qual é o objetivo final do jejum, porque não adianta chegar no final de semana também e repor tudo isso. Né? Então tem que estar bem atento a isso também, né? Porque a muitas vezes está falando que treina em jejum. A Tamires está falando que treina em jejum. Estou de olho, Tamires. E a Mariana perguntou o que comer antes e depois do treino. Porque a alimentação que você vai fazer antes e depois também tem uma função aí, né? Claro. Basicamente, hoje o que eu vejo de mais interessante não é você pensar somente no antes e no depois do treino. Pelos nutricionistas e pelo meu médico, por tudo que eu vejo, né, que funciona, principalmente para as mulheres, que é o meu foco hoje na minha carteira de clientes, é você fazer uma divisão como se fosse uma pirâmide. Você começar o dia, se não for o caso do jejum intermitente, se alimentando bem com proteína, carboidrato, fibras, né, uma refeição bem forte, e ao longo do dia você vai afunilando isso. Né? Então, se você tem um dia para ingerir 2.000 calorias, que seja 2.500, você começa o dia, vamos te dar um exemplo aqui, ingerindo 1.000 calorias no café, depois vai para 1.000 calorias no almoço e 500 calorias no jantar. Um exemplo só para matematicamente ficar fácil. Seria mais interessante do que você dividir essas 2.500 em 3 refeições iguais e chegar no jantar com um aporte de calorias que você não vai gastar. Né? Então, esse é o detalhe. E aí você vai treinar. Beleza. Quanto tempo você está sem comer para treinar? Eu quero hipertrofia, Douglas. Você não pode estar mais de 3 horas sem comer. Tá? E aí esse comer, a gente sempre fala carboidrato e proteína, juntos. Sempre, carboidrato e proteína. Bom, né? Bom, isso. A gente é tão simples falar isso, mas as pessoas não entendem que o vilão não é o carboidrato, o inhame, o arroz. O macarrão, ele vem do trigo, já é mais processado. Mas se você pegar a abóbora, então são carboidratos bons. Quando você pensa nos refinados, né, que passaram por algum tipo de processamento, aí deixa de ser interessante. Então vamos lá. Vou treinar. Tomei café da manhã 7 da manhã, vou treinar 9 da manhã. Não tem necessidade de você fazer um pré-treino. Não tem necessidade de você fazer uma refeição bem em cima, né, do momento do treino. Terminei o treino 11 da manhã, vou almoçar meio-dia. É o teu almoço. Então eu vejo que as pessoas estão preocupadas com isso, o que comer antes, o que comer depois, mas você não tem uma janela que faça com que você se obrigue a comer antes e comer depois. Eu vejo muita gente querendo emagrecer que fica entrando nessa de comer de 3 em 3. Por que você quer comer de 3 em 3? Seria melhor você espaçar as refeições. É óbvio que isso é uma dinâmica que eu vejo no dia a dia, mas tem N estratégias. Você espaçar essas refeições e fazer refeições mais densas, né? Refeições mais ricas, né? Então, assim, esse comer antes e comer depois, sempre proteína e carboidrato. Bons, né? Não adianta você... Eu vejo, às vezes, a pessoa sai do treino, vou comer um açaí. Cara, um açaí, ele é bem calórico. E ele não é, se você pensar ali na dinâmica de construção muscular, do que a gente precisa após o treino, ele não é rico para aquele momento.
né? E muita gente toma açaí depois do treino, Sim, né? é uma delícia, é uma delícia. Mas, então, basicamente assim, antes ou após o treino, proteína e carboidrato. Se você está perto das suas refeições, né, café, almoço ou jantar, não tem necessidade de acrescentar essa estratégia, né, além do que você já vai consumir. Mas isso é Uhum. casos e casos. Eu vejo que isso dá mais certo desse jeito, né? Você pegar 3 refeições, as pessoas não têm tempo, todo mundo reclama que não tem tempo. Sim. E o nutricionista pede para o cara comer de 3 em 3 3 em 3 é horas, loucura, se embanana inteiro. Se embanana é. inteiro. Às vezes o cara, a pessoa acabou o treino, 11 horas, ele come, né, meio-dia e tal, faz uma refeição boa, aí 3 horas da tarde, ele não conseguiu comer o que está prescrito lá. Aí ele vai e joga pro jantar, junto com o jantar. Caloria. Confunde Então, tudo. eu acho que dá para simplificar, mas isso vai da estratégia nutricional. Mas então, É. basicamente, carboidrato e proteína. Tem que ter os dois. Não só um, não só o outro. Antes de eu Né? entrar num assunto que todo mundo quer saber, oi, Clara. Antes de entrar no emagrecimento, assim, eu acho que a gente sempre tem que treinar primeiro pela saúde. E Sim, não claro. é um papo piegas pela saúde, porque assim, depois dos 40 anos, as nossas molinhas vão ficando mais difíceis. E qualquer Exato. coisa que você faça, inclusive descer de uma cadeira, a gente não deve subir em cadeira, né? Mas a gente sobe numa escada, numa E, cadeira. Se você descer errado, você vai se machucar. Se você subir um morro, for fazer uma trilha, você pode se machucar numa simples exato. caminhada, porque você não tem esse treino. E uma coisa que você me falou durante os treinos que me chamou muita atenção foi: cuidado com o emagrecer para você não perder a sua massa magra, porque você já passou de uma idade, Sim, né? sim. Não tem mais tanto a perder e pode perder a massa magra e pode perder os músculos. Você vai explicar isso melhor. Isso me chamou a atenção e eu comecei a perceber, até no meu marido que alonga, que treina, que ele começou a perder essa carga magra e isso não é legal. Isso é um alerta muito bom, que às vezes a gente se priva de Sim. comer, vai tentar treinar mais ou fazer coisas erradas e não é legal, porque a gente tem que manter Uhum. uma massa aí, né? Principalmente Claro, depois de claro. uma idade. O que acontece hoje, a gente se pegar e falar do emagrecimento, que acredito que dentro da academia hoje, se você perguntar para 10 pessoas, 9, se não as 10 vão falar que querem emagrecer, o pessoal começa a restringir, né, fazer o balanço calórico negativo e muitas vezes sem precisar fazer isso, né, esse balanço calórico negativo. Quando você faz esse balanço calórico negativo, dificilmente você vai ganhar massa muscular, porque a gente precisa fazer um balanço calórico positivo Uhum. para treinar bem. Quanto mais velho vamos ficando, vem a sarcopenia. Então, os hormônios caem, que é da livre produção de hormônio. Então, para ganhar massa muscular é muito difícil. É muito difícil. Isso é um processo natural. Para o homem e para a mulher, pior ainda. Pior ainda. Né? E aí, o que a pessoa faz? Poxa, eu estou com dificuldade de ganhar massa muscular, mas eu estou retendo o quê? Gordura. A única coisa que você está ganhando é gordura. Massa muscular não vem fácil. O que vem fácil é gordura. E a pessoa entra no erro do quê? Pô, vou cortar a alimentação e vou fazer aeróbico. Então, ela faz 2 processos que são muito errados nessa altura da vida. Né? Você Que é a cortar... primeira coisa que a gente pensa, Primeira né? Vou coisa, a primeira correr coisa. e vou Porque parar você de comer. porque você pensou assim, a roupa apertou, o que eu vou fazer? Vou comer menos. Tá, só que não é o comer menos que vai fazer essa roupa melhorar, é o comer bem. E muitas vezes, se você for no meu médico, por exemplo, ele vai te dar um cardápio, né, com muita comida. Todas as meninas que eu treino que vão nele falam, eu não vou comer tudo isso, porque tem aquele preconceito. Pô, é muito arroz, é muita batata, é muito inhame, é muita abóbora, eu vou engordar. Só que isso não engorda ninguém. O que engorda é o belisquete, né? O bolinho, o chopinho, o vinho, um queijo. Então, assim, aí a pessoa deixa de comer. Aí deixa de comer, mas continua engordando. Continua engordando. Porque o organismo ele começa a trabalhar num rebote. Poxa, a Kátia está comendo pouco, quando ela comer a gente não vai eliminar o que tem que eliminar, vamos segurar. Então, por incrível que pareça, você está comendo pouco, mas está comendo errado e está ainda engordando, está retendo líquido. Aí você começa a ficar preocupado. Aí o que você faz? Vou para aeróbico. Aí você vai para aeróbico e porrada no aeróbico.
treina pouca musculação, porque vou ficar grande, a gente vai falar isso mais pra frente, vou ficar grande, vou crescer, e começa a dar porrada no aeróbico. Então, assim, você faz tudo errado. Aeróbico, cara, você tem que fazer menos possível. Quanto mais velho você vai ficando, você tem que fazer menos possível. Desde que não... A não ser que seja a sua função principal ali do teu treinamento. Eu sou um corredor, eu sou um ciclista, aí é uma outra situação. Mas, assim, você tem que fazer o menos possível. O menos possível é o quê? Se você vai 5 vezes para academia, faça 2 treinos de aeróbico, né? Bem feito. Os outros, bem feito, ou um só de aeróbico com 4 de força. Força tem que prevalecer. Quanto mais velho você vai ficando, mais força você vai ter que treinar. E é o que ninguém quer, porque força é chato. Ou você ama ou você odeia, né? Então todo mundo faz o processo errado. E a mulher, ela começa fazendo errado desde sempre. Porque, obviamente, tem uma cobrança em cima de vocês, é uma sociedade machista, né? Que tem uma cobrança em cima da estética da mulher, e vocês se cobram com vocês mesmos, né? É uma competição, né, na mídia, a gente vê isso a todo momento. Dificilmente um homem está querendo ter o corpo do outro homem. Ele pode até querer, mas ele não fala. As mulheres já almejam mais, né? Eu quero isso, mas eu acho que tem todo um contexto social que influencia nisso, e aí acaba enfiando os pés pelas mãos. Muito aeróbico, come pouco, faz pouca musculação, é gordura que sobra, não tem como. Mas né? a gente não consegue pensar nessa matemática. Quer ver uma outra coisa que as pessoas não pensam? Eu sofro de dor na coluna. Por que você sofre de dor na coluna? Isso Porque aí. seu abdômen não tá forte, está fraco. Então Exato. você tem que fazer abdominal para sustentar a tua coluna. A Exato. gente acha que abdominal é só para ficar com barriga de tanquinho. E não é. É para você sustentar. É isso aí. E é chato porque o abdominal, né, o abdômen no caso, é um músculo que é ingrato, porque você treina, e se você não ajustar muito bem a dieta e ali conduzir com um treino de cardio, ele não aparece. Então é muito ingrato e é muito chato isso. Porque a perna, você pode estar comendo uma besteirinha, bebendo um chopinho, ela aparece. O braço, ele aparece, mas o abdômen não. O abdômen é a última coisa que você vai conseguir ver se beneficiar ali do treinamento, né? A não ser alguns casos genéticos, a pessoa já é magrinha, já tem uma certa facilidade para aquela região, mas o que não é o caso da grande maioria. E isso deixa você meio para baixo. Você fala, poxa, eu estou fazendo abdominal, né? Eu estou fazendo um aeróbico, às vezes está até direcionando a alimentação, mas assim, tudo melhora, menos o abdômen, que é uma região que incomoda muita gente, né? Incomoda muita gente. Mas é isso que você disse, a função principal dele é nos manter sustentado, de todos os músculos, na verdade, né? É você manter a articulação com menos carga possível. Músculo forte, articulação e ligamento sofre menos. Músculo fraco, mais atrito articular, ligamento tendo que trabalhar ali para suportar, e aí numa trilha, vai pegar uma caixa, vai arrastar um sofá, aí você sente os primeiros indícios ali, né? Ou de contratura. E o pior de é que um machucado, às vezes você demora muito, dependendo da idade, você demora muito para curar, muito mesmo. A Ábila está perguntando se a musculação queima mais do que o aeróbico. Então, depende. Isso é uma coisa muito interessante, porque todo mundo fala do EPOC, né, que é o gasto energético da musculação após o treino. É eficiente? É, mas você tem que ter feito um treino muito forte. Muito forte. Eu com os meus amigos, que a gente debate aqui sobre o treinamento, a gente acredita que o aeróbico ainda é superior. Ainda é superior. Porque você consegue ter um gasto energético interessante, né? E com uma intensidade menor do que a musculação teria que ser para ter esse mesmo gasto. Então, aquela conversa que os professores usam muito, 1 para 1. Você ganhou 1 quilo de músculo, vai queimar gordura, então a musculação é muito mais interessante. Só que para isso acontecer, o treino tem que ser muito forte. Tem que ser tem muito que ser forte. Um bom treino. Não adianta você chegar na academia, pegar aquela sua sequência e vai lá e faço aquela sequência basiquinha. Isso não funciona. Não funciona. Ajuda então, se a gente perguntar isso entre aeróbico e musculação por emagrecimento, eu aposto no maior benefício para o aeróbico. Eu afirmo, na verdade. Sabendo a maneira que as pessoas treinam na academia. Sabendo o jeito que elas treinam. Agora, poxa,
tenha um outro que é fora da curva, uma outra menina que é fora da curva, que chega lá e dá o sangue mesmo, aí a musculação seria melhor. Mas são poucos os casos, eu quase não Eu vejo. acho que assim, um personal, nem que for uma vez por semana, para ele delinear a sua semana, para ele te dar um acompanhamento, é muito desenhar, mais né? exato, porque você chega na academia, quem vai te atender vai passar uma série que não é personalizada. E Ele, por na mais que verdade, as ele tá pessoas te ali. perguntem, Ele vai estar ali, na verdade, para ajustar o equipamento para você e para passar aquela sessão de treino, mas ele não consegue dar conta de pensar em todo mundo, até porque eu já fui professor de salão, tem muita gente, né? Então, se você sim. tiver no teu horário 30 pessoas frequentando, não tem como você planilhar o treino ou direcionar de uma maneira mais eficiente. E aí entra esse nosso trabalho mais personalizado, ou de consultoria, ou presencial, para organizar a vida, né, da pessoa, Uhum. organizar a vida. E assim, esqueci, a luz apagou, acabei esquecendo. Eu estava Normal. falando da academia de Você fala do organizar. aeróbico. Não, eu ia falar alguma coisa. Mesmo porque essas pessoas elas não te conhecem a fundo. Um personal, ele vai estudar você, ele vai perguntar mais coisas sobre você e ele vai a fundo e o resultado vai vir. O que eu ia falar. Muitas vezes você passa um tempão na academia ralando, passa 1, 2 anos, você não vê resultado, porque você está naquela mesmice. E às vezes você pega um personal e em um mês faz você fala, caramba, olha meu resultado. Porque assim, de todas as estratégias que tem, tanto nutricionais quanto as de treinamento, as pessoas não sabem que o que é testado em laboratório, o que é testado, o que a ciência mostra, ela é um norte. Né? Então você tem ali um estudo que falou que o jejum intermitente é muito legal, não sei o quê, mas quem é o público do estudo? Às vezes você vai ver o público, são 20 meninas de 20 a 25 anos, ninguém tem filho, elas treinam, elas têm nutricionista, elas têm uma terapeuta ali que faz manipulação. Óbvio, o resultado vai ser potencializado. Então, não é parâmetro para a tua realidade. E isso acontece muito. E para o treinamento também. Às vezes a pessoa vem e me fala assim, poxa, Douglas, tem um artigo que mostrou que a ativação eletromiográfica do glúteo é muito maior no agachamento. Tá, tudo bem. Mas quem é o público estudado? Qual é a experiência dessa pessoa dentro dos exercícios? É diferente, então tem muita coisa para você olhar que aí, com experiência, a gente aplica a anamnese, vai direcionando o treino e misturando as estratégias. Né? Então, hoje não tem essa de o professor que bate no peito e fala, ai, Kátia, o melhor resultado é esse, essa estratégia é melhor. Não existe isso. Né? A melhor estratégia é aquela que você vai conseguir fazer, que você vai se desafiar diariamente, que você vai estar motivado, porque não adianta se desafiar e acordar e falar assim, nossa, essa série do Douglas, essa porcaria, também isso conta muito, né? Então, eu tenho visto isso com as minhas clientes, eu tenho trabalhado mais esse lado, essa sensibilidade de misturar tudo para ficar uma salada legal. Né? A pessoa fala, pô, esse aeróbico tá legal, esse treino de força tá legal, tem um pouquinho de burpee, que é do CrossFit. Então, é criar uma estratégia para a pessoa. Né? E não o que eu acho que seja melhor, porque às vezes o que eu acho que é melhor para mim, ou que é melhor para 10 meninas, para a 11ª é uma porcaria. Né? E assim, o que eu acho legal do seu treino é que quando você me passou o treino, eu falei assim, mas esse treino mais ou menos eu já conheço, porque é um treino básico. Sim, Eu básico. desenhei do treino, mas eu falei, eu vou fazer. Eu me propus a fazer, eu te juro. Não é porque você está na minha frente, mas eu nunca vi em um mês. E depois dos 30 é mais difícil você ver um resultado. Claro, muito. Eu nunca tive o resultado que eu tive na minha vida com quase 50 anos, nem com 20. Claro que eu me propus a fazer. Sim, se você faz aquele básico bem feito e com a boa alimentação, é incrível como melhora. E o mais bacana é que você olha assim, o aplicativo eu achei assim muito bacana. Ele ajuda muito, né? Ele ajuda. Muito. Mas isso que você falou agora é aquele papo inicial que a gente estava. Você nos 20 talvez não tivesse o conhecimento que você tem de você mesmo agora e até mesmo do teu potencial. Ou também da necessidade. Talvez nos 20 você não tivesse tanta necessidade. Então, talvez o treino que chegasse para você ali com os 20, você ia aproveitar de uma outra maneira. E quando chegou agora, você falou, poxa, eu quero dar tudo de mim, né? Para ter o resultado. Então, assim, isso é uma questão que a pessoa me pergunta sempre quando eu mando o treino. Poxa, mas é isso? É o básico? Aí eu falo, o básico é o básico, agora tem que ser bem feito.
né? Aham. Porque às vezes a pessoa ela me pede coisas muito complexas que eu sei que ela não vai dar conta. Eu olho Não ali no dá. E outra, tem a preguiça. A Ju tá perguntando, Ju, vou te passar o aplicativo. A Ju tá perguntando qual é o app. Eu vou passar, Kézia, minhas amigas quarentonas. Esqueci, gente, amnésia, tem remédio para isso. Isso aí, isso aí. A Ju perguntou, depois de uma idade, é mais difícil a gente ganhar massa. Lembra que uma vez eu Sim. perguntei, eu quero ganhar bumbum, eu nunca tive, eu posso agachar o dia inteiro, o que eu faço? O que a gente faz para ganhar massa ou para manter? Porque é a idade que começa a despencar. Despenca se Sim, você é isso aí. né? O que a Na gente verdade, o que faz você para vai manter? fazer primeiro é selecionar ali quais atividades vão te proporcionar esse ganho ou essa diminuição de perda, né? Então é o treino de força, ponto. Aí a gente vai pensar assim, quantos dias você vai para a academia? Quantos dias você vai se exercitar? 4. Tá. Desses 4, se você está precisando ganhar como todo mundo está precisando ganhar, pelo menos 3 tem que ser força. Pelo menos. Hoje não dá para falar numa frequência de 4 dias que você vai treinar 2 de força e 2 de aeróbico. Ficou ruim a balança, entendeu? Então, força tem que prevalecer. Aeróbico, ele entra como coadjuvante para melhorar a tua função cardiovascular e também melhora a irrigação nos grupos musculares, né? Melhora a oxigenação. Então, coadjuvante. Alimentação primordial, não dá para comer pouco. E aí que o bicho pega. Que a pessoa, de repente, ou ela vem engordando na vida, ou ela engordou por um certo período, e ela acha que uma refeição rica vai engordar. E não é assim. Se a pessoa falar para você, poxa, você tem que comer, vamos lá, vou dar um exemplo bobo aqui, 4 refeições no dia, e essas 4 refeições vão ser 100 gramas de carne com 120 gramas de carboidrato, de purê de batata. A mulher vai ficar doida. Eu não vou fazer. Né? Não vou comer 4 vezes 120 gramas, que são 480 gramas de purê de batata, com mais 400 gramas de carne. Não vou fazer isso. Então, assim, aí já começa um problema para o nutricionista e para mim, personal. Porque se você não comer, você não consegue ganhar. E não adianta treinar. Não adianta treinar forte. Então, assim, vamos lá, então vamos dar outro exemplo. Não vou comer, mas vou treinar forte. Você tem grande chance de perder mais massa muscular ainda do que se você não estivesse treinando. Porque você está gerando desgaste. A musculação, o exercício, ele é catabólico. Você não ganha músculo ali no momento. No momento você degrada. E se você não jogar ali os nutrientes para recompor, para reconstituir isso, você perde mais. Então, em muitos casos, a pessoa treina tão forte, ou treina, dá um estímulo além do que ela fazia durante toda a vida, que ela começa a perder mais músculo ainda, ela acelera o processo de perda, treinando. Então, assim, tem que estar alinhado, não é tão simples quanto parece, mas também não é tão complexo. A gente tem que, na verdade, absorver a informação. É comer para aquele estímulo, e normalmente é comer mais, né, além do que você vai gastar na musculação ali. Esse é um ponto primordial. Como eu disse, o aeróbico é coadjuvante e dependendo da idade não tem como. Aí você tem que entrar com ajustes hormonais e aí é a opção que o médico, que a paciente vai estar fazendo. Às vezes a pessoa fala, eu quero esse corpo. Tá, esse corpo naturalmente você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Se você não tiver feito uma base durante toda a sua vida, né? Você ali dos seus 20. Vamos pensar nem nos 20, vamos pensar de 30 para frente. Vamos pensar que de 20 até 30 a gente é meio negligente com a nossa saúde, a gente bebe, sai, já leva a vida de uma outra forma. Se você não teve uma rotina de exercício dos 30 aos 40, dos 40 para frente, dificilmente você vai ter um corpo muito assim, surreal. Você fala assim, poxa, eu quero esse corpo aqui. Aí mas dá para dar uma boa melhorada, né? Sempre dá para ficar menos pior, né? Para melhorar. Sim. E se você quer muito, você tem que fazer muito. É isso que a pessoa tem que entender. Às vezes a pessoa olha, a fulana tem 55 anos e está com um corpo impecável. Tá. Aí você vai pesquisar sobre a pessoa, ela não come açúcar desde os 20, ela não fuma, ela bebe. É uma construção. Ela bebe socialmente, mas um socialmente que não é semanalmente, sábado e domingo. É um socialmente uma vez por mês. Ela faz atividade física 6 vezes por semana. Ela faz yoga. Ela tem a cabeça muito bem trabalhada.
para aquilo que ela busca, o estilo de vida que ela quer construir, e aí ela chega nos 55, cara, é imbatível. E aí vem aquela fala, né? Ela usa hormônio. Nem tudo que a gente vê é hormônio, gente. Mesmo porque o hormônio é um problema. Tamires, você pode ficar com a minha barriga assim, é só você treinar e você é muito mais nova que eu. O hormônio, depois de uma idade, ou dependendo da mulher, ele pode cair todo o cabelo e pode dar vários efeitos colaterais. Sim, são várias as questões, não é tão simples quanto parece. E nem tudo que nós vemos aqui no Instagram, nas redes sociais e na TV é hormônio. Eu vejo muita gente sendo crucificada e as pessoas falam assim, essa tua aluna toma hormônio, por exemplo. Eu sou ouço, tem algumas alunas aqui em específico que quando eu coloco no direct as pessoas já vêm, atacam, afirmam, ela toma hormônio, ela não toma nada. Mas ela faz uma dieta muito bem feita e ela faz um treinamento muito eficiente. Então a pessoa, assim, a gente desconfia que a pessoa toma hormônio, principalmente a mulher, quando você tem um volume muito acentuado. Você vê uma mulher muito definida, tem umas coisas surreais. Um grande volume de músculo, ali você já pode deduzir que tem o uso de alguma coisa ou fez o uso em algum momento da vida. Agora, a menina que está magrinha, que está bem enxutinha, está tonificada, está definida, aí não dá para você classificar como hormônio apenas. Né? Eu tenho aluna que não toma nada, que toma vinho, que come um docinho, mas que quando ela vai no treino, ela dá o máximo ali. Ela passa da linha normal de intensidade. Não então, é fácil, né? É dedicação. Como tudo que você quer na vida. Sim, tudo. Não tem o que fazer. Não tem caminho rápido, né? Não tem meio termo. A Patrícia está falando que a cabeça dela é trabalhada, mas o corpo não. Para, Patrícia. Ela e Tamires estão fazendo complô. Me diz uma coisa. Aeróbico todo dia, já sabemos que não. E musculação todo dia? Tem que ter um dia de descanso? Então, se você direcionar as intensidades, você não tem essa necessidade do day off que a pessoa fala, né? Domingo ou sábado eu vou tirar para descanso. Vai de como vai sendo conduzido e desenhado a semana, né? Então, assim, a gente sabe que mínimo é 2 a 3 dias, mínimo. Né? Um dia não serve para nada, né? Praticamente. Então, a gente fala, Douglas, eu não quero treinar muito. Qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Eu falo 2 a 3. Isso é o que você tem que fazer. E o máximo? O máximo depende da intensidade. Por isso que a gente divide o treino, né? Tem o dia de perna, tem o dia de abdômen, tem o dia de braço, tem o dia que você vai só alongar e fazer um aeróbico rápido, né, de baixa intensidade. Então, o desenho do treino e a criatividade aí é com o treinador. Mas, assim, o que faz bem a gente não precisa parar, né? É por isso que eu falo. Você falou uma coisa interessante, que é uma dúvida. Alongamento. Faz-se alongamento? Acabou o treino, tem que alongar ou não? Não, o alongamento, na verdade, já fazem anos que caiu aquilo de que previne a lesão de você executando ele no momento do treino, né? Pré ou pós-treino, a pessoa chegava ali, alongava, dava aquela alongada boa, falava, isso me previne de uma lesão. Não, isso a gente sabe que não funciona e não é mais verdade. Nunca foi verdade, né? A ciência demonstrou isso. Agora, o alongamento em horários separados, ele faz falta. A gente precisa ter uma articulação, um ligamento mais alongado, um músculo mais alongado. Isso te dá uma melhor condição para o treinamento de força, né? Só que de maneira direcionada. Não dá para você ter feito um treino muito forte de perna e ficar ali mais meia hora puxando, alongando e maltratando aquele músculo que você, como eu disse, já catabolizou a ruptura de fibra. Então, às vezes, você ganha uma lesão não pelo alongamento, mas a função do alongamento, o treino pode. Agora, acabei a série, puxei o braço aqui, puxei aqui. Não é, na verdade, alongamento é legal. Treino de flexibilidade é diferente, né? Treino de flexibilidade você puxa a articulação além da posição natural dela. Mas o alongamento constante ali, uma intensidade baixinha, dá para se fazer todo dia, mas ele não é preventivo de lesão. Né? Isso tem que ficar claro. Mas ele é um bom recurso para você no dia a dia ter uma musculatura mais flexível, né? Uma articulação mais maleável também. Agora então, nós que somos mães, Ju, você também é inspiradora, tá? Todos nós somos. Nós que somos mães, às vezes é muito difícil ter um horário para ir para academia. Porque levou a criança para a escola, não tem mais criança, mas você levou para a escola, você tem tanta coisa para fazer que você vai deixar para tarde. Da tarde você
quer ir para academia, que você quer ficar em casa. Um treino bem feito em casa pode substituir os aparelhos da academia se você não quer crescer, você só quer dar uma definida, você só quer ficar bem. Tranquilo? Tá. Não, para ficar bem saudável, qualquer treino é bem-vindo, né? Aí para você ficar mais definida, aí é a boca. Aí não é nem a questão do treino, é a boca mesmo. Se você fizer, como eu disse, balanço calórico negativo, comer menos do que você gasta, e aí a gente não tá nem considerando exercício. Ah, vamos lá, que o metabolismo gasta aí 1.800 calorias dia. Então vou fazer uma dieta de 1.500. Você já vai emagrecer sem fazer nada. Mas pode malhar em casa que você vai dar aquela definidinha. Não, vai ter tônus. Vai chegar um momento que o determinante, como a gente já conversou nos nossos treinos, vai faltar carga. Mas dá para ter saúde, dá para ter uma rotina legal e gostosa, treinando em casa com um treino rápido de 30, 40, uma hora. Agora, se o objetivo é hipertrofiar, poxa, eu quero ganhar volume, eu quero ganhar músculo, aí você vai ter que ter recurso para isso. Você tem que ir para academia, que o elástico ele não vai dar conta no segundo momento. No primeiro ele te ajuda, mas depois ele fica ineficiente para esse tipo de objetivo, ganho de músculo, volume. Tá, como a gente está falando, ginástica sem equipamentos de musculação definida. Mas e só definir? Você quer fortalecer e ficar definida, não musculosa, definida. Você pode manter esse peso em casa ou tem uma hora que realmente não dá? Não, dá para fazer, porque daí na definição o carro-chefe é a alimentação. Por isso que não tem muito sucesso dentro da academia, tem muita gente buscando, principalmente no grupo feminino, os homens querem mais volume, mas as meninas querem definição, quer ver a perna marcadinha, quer ver o abdômen marcado, quer ver o ombro marcado, e aí você tem que enxugar na alimentação, e aí não acontece, porque é furo aqui, furo ali, a hora que você começa a contabilizar, tá fechando a semana com 2.000 calorias a mais, que teria que fechar, e aí você não define. Então assim, se você parar para analisar, vamos falar do público que faz a yoga, o público ele se cuida mais na questão alimentar. E tem toda uma filosofia, é uma outra ideologia, né? Tem o veganismo também, o vegetarianismo junto. Esse público, você vê, eles têm um corpo super definido. Sim. Fazendo trabalho com peso corporal. Na yoga não tem peso, não tem elástico. São posições que exigem força, né? Isométrica, você fica muito tempo ali parado em determinadas posições. Mas que a alimentação é tão certinha que essa pessoa tem um corpo tonificado e bonitinho ali, delineado, né? Sim, delineado. Não é grande, mas eu tô... É como circo, né? Quando eu fazia circo, eu sentia isso. E você tem que comer direito, porque senão você não aguenta subir em corda, não aguenta se pendurar em trapézio, você sente mesmo. E você acaba ficando muito definido com o peso do seu próprio corpo. Isso então consegue, bacana. Porque o papel determinante aí nesse caso é a alimentação. E por isso que a maioria dentro da academia não tem o sucesso para definição. E não adianta fazer aeróbico. Vai se matar de correr, vai se matar de subir escada, mas não está fechando a conta. Se não fechar a conta, não adianta. Não dá. Não dá. E não mais fecha. difícil educar fisicamente um homem ou uma mulher? Vamos lá. Complexo, não é tão simples. O homem é mais teimoso. Ali dentro da academia eu vejo que tem uma troca de informação, né, entre nós, professores e os homens, é diferente do que quando a gente troca com a mulher. A mulher, ela quer o mundo, mas ela para e te escuta. O homem, ele não quer muita coisa, mas ele te confronta. É estranho isso, né? Então ele quer ganhar músculo, aí você fala para ele, faz assim, faz assado, não sei o quê, você vira de costas e tá fazendo tudo errado. A mulher, você fala, faz assim, faz assado, ela faz assim, assado e faz mais alguma coisa. Entendeu? É porque ela quer aquele corpo, né? Ela quer. E às vezes erra por fazer muita coisa além do que precisa. Mas eu gosto mais do público feminino e eu acho que vocês são melhores ali, adeptas a ouvir e a colocarem as estratégias em prática. Porém, como eu disse, essa sociedade machista faz a cobrança em cima de vocês, assim, é massacrante, né? Até não só a machista, é de amiga para amiga, né? Sim. É esquisito. E a gente acaba se cobrando muito. É uma competição, né? Ali eu falo que às vezes, é estranho dizer isso, mas parece que não é o homem que está forçando você
buscar aquele corpo, buscar aquilo. Mas a amiga, né? Ai, a minha amiga tá assim, eu preciso estar assado, e vamos, ai, ela tá magra, eu quero o treino dela, a fulana, a Sabrina Sato. Cara, mas quem falou que você precisa ser Sabrina Sato? Você não, né? Então, Ajudaria, né? ajudaria. Mas eu acho que o principal que eu tenho vendido para as clientes é o seguinte: você tem que achar a melhor rotina para você, o melhor corpo para você, né? O que vai te deixar feliz. Agora, o que você não pode é negar os seus erros e as más escolhas ali dentro das estratégias que não te deixam chegar lá, né? Sim. Isso é fato. Mas então eu prefiro o público feminino. Eu acho que vocês são mais ouvintes, até mais são mais vaidosas, né? Tem um outro tipo de cuidado com o corpo desde sempre, desde de jovens, né? Que estão ali no cabeleireiro, faz unha. Eu acho que tem esse lado aí, que o homem é meio ogro e vai eles quando estão mudando. Mas eles mudou são mais muito, mudou muito. A exigência agora está maior. Então muito não dá para maior. você ficar aquele rústico, né? Agora, homens e mulheres disputam o espelho na academia, né? Sim. O único lugar que eu me sinto pequenininha na vida é na academia. Eu me sinto enorme. Quando eu entro na academia, eu olho para o lado e falo, gente, cadê eu? Eu sou tão pequenininha. Verdade. Carla, concordo com você. Agora, Douglas, uma coisa. Eu tenho 2 filhas. Que idade que as meninas podem começar a treinar? Porque hoje tudo começa mais cedo. Aí elas falam, mãe, eu quero ficar com aquele colchão. Mãe, eu quero tomar anticoncepcional para ficar com o corpo de não sei quem. Esse papo já rolou aqui em casa. E eu já tentei ensinar que anticoncepcional não dá corpo. O que dá corpo é uma boa alimentação e o treino. Exato, né? exato. Mas é difícil elas entenderem. Que idade que pode começar realmente a treinar? Olha, hoje a literatura e tem alguns profissionais aqui no Brasil, algumas referências com treinamento infantil, a partir de 8 anos já tem criança fazendo exercício. É mesmo? Direcionado, de exercício de força. Porém, o direcionamento é diferente, porque ali a gente está numa fase de aprendizagem motora, de desenvolvimento, de autoconhecimento, que nós vamos ao longo da vida aprendendo isso, né? Então, a musculação ou o treino de força para aquela idade, para uma criança de 8, de 10 ou de 12 anos, é diferente. A condução é diferente. Você pode até estar com ele dentro do ambiente de adulto, mas o treino é diferente. A função ali é plantar a sementinha e torná-lo adepto àquele estilo de vida. E não desenvolver músculo e não desgastá-lo, né? Então, assim, eu já tive crianças de 8 anos, de 10 anos treinando comigo. É um treino totalmente lúdico, né? Legal. No aparelho, leg press, agachamento. Até porque elas fazem, a minha filha está aqui, ela faz isso também. Deixa ela falar oi. Eles fazem movimentos diariamente. Então, você desenvolver força para isso, é ótimo. Fala oi. É ótimo. Oi, princesa! Eu vejo você treinando com seu pai, sabia? Eu acho muito bacana. Então, assim, você vai incentivando, porque eles agacham, eles levantam. Então, assim, se você parar para analisar, um futebol, ele pode ser mais perigoso que um treino de força direcionado. Muito mais. Um chute errado pode ser mais perigoso. Uma bola de basquete arremessada por uma criança de 8 ou de 10 anos pode ser muito perigoso. Mais do que um exercício assistido. Então, assim, hoje a literatura já mostra dos 8 em diante, dos 8 anos em diante. E até para as meninas o balé, né? Porque sim. começou a andar, a gente já coloca no balé. E o balé, quando não bem direcionado, ele afeta o joelho. Tudo, na verdade, né? Quando não bem direcionado, vai afetar a tua saúde. Ou naquele momento, ou lá na frente, né? Ela adora se aparecer. Deixa ela. Me diz uma coisa, qual é o seu nome? Maitê, é que eu tô com o fone, ela não tá te ouvindo, por isso que ela não tá fazendo. Eu esqueci que você tá de fone. Ela adora. Muito bacana. Eu adorei o papo. Faltam acho que 9 minutos para acabar a nossa live. Eu vou deixar salvo. Mulherada, eu vou deixar o contato do Douglas para vocês. Douglas, vou fazer uma proposta para você. Vamos marcar um dia e fazer um aulão online? Um treino? Vamos fazer. Vamos mostrar
descomplicar para o pessoal entender que o treino não precisa ser aquela morte, né, que o pessoal Sim. acha que tem que ser, e dá para fazer um treino gostoso e eficiente, né? Dá pra gente marcar E assim, o até para as pessoas principal, você entenderem. consegue fazer sozinho e numa boa. E assim, você não precisa ficar 3 horas. 40 minutos você treinando, Claro. você cumpre o seu dia, fica bem e muda, né? Exato, exato. Dá para fazer. Vamos marcar assim. Vamos marcar para as pessoas entenderem que tem várias estratégias e tem várias maneiras da gente se melhorar, né? Nos melhorarmos diariamente. Não precisa ficar se matando. O negócio não é morrer na academia, né? É equilibrar. E ficar bem, né? E ficar bem. Ficar bem. É isso aí. Ficar feliz. É o que mais importa, né? Com certeza. Vamos fazer um print? Vamos, vamos. Vai, quando eu falar 3, você fala alface. Pode fazer. 1, 2, 3 e alface. Vem, põe o rostinho, vai. 1, 2, 3 e já! Adorei a nossa live. Olha, muito ela adora. Um prazer em conhecer. Eu que agradeço o convite, foi muito legal. E vamos marcar um treino. Bom, foi muito bom. Gostei. Beijo. Compartilhar. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Foi. Foi.